Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Premanande, Hare Hare Bo, Jai Srila Prabhupada. Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 14, realizações dos passatempos de Vrindavana, verso 240. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadi Pashandi Javana Sehamaha Vaishnavaha Yatata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Aradine Jaganatera Bitara Vijaya Rate Chadija Ganatachale Nijalaya. No dia seguinte, o Senhor Jagannatha saiu do templo e, passeando de carro, regressou à sua morada. Purvavakaila Prabhulana Bhaktagana Paramanande Karena Nartana Kirtana. Tal como antes, Shri Chaitanya Mahaprabhu e seus devotos novamente cantaram e dançaram com grande prazer. Jagannatera Punabandhu Vijaya Haila Ekaguti Patadoritam Hatutigela. Durante o Pandu Vijaya, o Senhor Jagannatha foi carregado e, enquanto ele era levado, um feixe de cordas de seda partiu-se. Pandu Vijaya Tulipati Bhuti Jaya Jagannathera Bharitula Udya Palaya. Ao ser transportada, a deidade de Jagannatha é, de vez em quando, colocada em almofadas de algodão. Quando as cordas quebraram-se, as almofadas de algodão também rasgaram-se, devido ao peso do Senhor Jagannatha, e o algodão flutuou no ar. Kulina Gramira Mananda Satyaraja Kanam Kantam Riya Gyadila Prabhukarya Samana. Ramananda e Satyarajakan estavam presentes, representando o Kulina Grama. Shri Chaitanya Mahaprabhu, com grande respeito, deu-lhes as seguintes ordens. Ei patadorira tumihaudia jamana prativatsara nibedurikarya nirmana. Shri Chaitanya Mahaprabhu ordenou que Ramananda e Satyarajakan se tornassem os adoradores destas cordas e todo ano trouxessem cordas de seda de sua própria aldeia. Significado dado por sua divina graça Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Depreende-se que os habitantes locais de Kulina Grama faziam as cordas de seda. Portanto, Shri Chaitanya Mahaprabhu pediu que Ramananda Vasu e Satyarajakan conseguissem cordas todo ano para o serviço do Senhor Jagannatha. Etabalidila tambetinda patadori ihadekikari bedori atidridakari.
Após dizer-lhes isto, Shri Chaitanya Mahaprabhu mostrou-lhes as cordas de seda partidas, dizendo: vede só estas cordas partidas. Deveis fazer cordas que sejam muito mais resistentes. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 24, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, verso 58. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yam maya chishchitan pumsa, yam maya chishchitan pumsa, sthiti utpatti apyayayahi, sthiti utpatti apyayahi, anugrahastam nivrite, anugrahastam nivrite, Atma labhaya cheshyate, Atma labhaya cheshyate. Yamaya chestitam pumsa, Isthiti upati pupaya apaya apyayayahi. Anugrahastam nivrite, Atma labhaya cheshyate. Tradução, vamos repetir, por favor. Através de sua energia material, através de sua energia material, a Suprema Personalidade de Deus, a Suprema Personalidade de Deus, age na criação, manutenção e aniquilação desta manifestação cósmica, só para libertar a entidade viva, com sua compaixão, e extinguir o nascimento, a velhice, e a adoração da vida materialista, da entidade viva. Com isto, ele capacita o ser vivo, a retornar ao lar, a retornar ao Supremo. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Às vezes os homens materialistas perguntam por que Deus criou o mundo material, onde sofrem as entidades vivas. A questão material, na certa, é um lugar designado às almas condicionadas sofredoras, que são partes da Suprema Personalidade de Deus, como o próprio Senhor confirma no Bhagavad Gita 15:7.
Mamai Vanshodiva Loki Jiva Bhuta Sanatanaha Manasastani Driyani Prakritistani Karshati. As entidades vivas neste mundo condicionado são minhas partes eternas, fragmentárias. Por força da vida condicionada, elas, munidas dos 6 sentidos, entre os quais se inclui a mente, empreendem árdua luta. Todas as entidades vivas são partes integrantes da Suprema Personalidade de Deus. E em qualidade, estão no mesmo nível do Senhor. Em quantidade, porém, há uma grande diferença entre eles, pois o Senhor é ilimitado, ao passo que as entidades vivas são limitadas. Logo, o Senhor possui uma ilimitada potência de prazer e as entidades vivas têm uma limitada potência de prazer. Anandamayo Vyasa, Vedanta Sutra 1.12. Tanto o Senhor quanto a entidade viva, sendo almas espirituais da mesma qualidade, têm a tendência para desfrutar em paz. Porém, quando a parte da Suprema Personalidade de Deus cai no infortúnio de querer desfrutar de maneira independente, sem Krishna, ela é posta no mundo material, onde começa sua vida como Brahma e pouco a pouco se degrada ao status de uma formiga ou de um verme no excremento. Isto chama-se Manasastani Indriyani Prakritistani Karshati. Há uma grande luta pela existência, porque a entidade viva condicionada pela natureza material está sob pleno controle da natureza. Prakriti Kriyamanani Gunai Karmani Sarvashaha. Entretanto, devido ao seu conhecimento limitado, a entidade viva pensa que está desfrutando neste mundo material. Manasastani Indriyani Prakritistani Karshati. Na verdade, ela está sob pleno controle da natureza material, mas, ainda assim, acha que é independente. Ahankara Vimudatma Kartaham Itimanyati. Mesmo ao elevar-se através do conhecimento especulativo e tentar emergir na existência do Brahman, a mesma doença continua. Aruhya Krishna Param Padam Tata Patanti Yada. Bhagavatam 10.2.32. Mesmo após alcançar esse Param Padam, ou seja, após emergir no Brahman impessoal, ela volta a cair no mundo material. Dessa maneira, a alma condicionada submete-se a uma grande luta pela existência neste mundo material e, portanto, o Senhor, sentindo compaixão dela, aparece neste mundo e a instrui. Assim, o Senhor diz no Bhagavad Gita 4.7: Jada Hidharmasya Glanir Bhavati Bharata Abhyutanam Adharmasya Tadatmanam Shrijamyaham. Sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, e o predominante aumento da irreligião, nesse momento eu próprio desço. O verdadeiro Dharma é render-se a Krishna, mas a entidade viva rebelde, ao invés de render-se a Krishna, ocupa-se em adharma, em lutar pela existência a fim de tornar-se como Krishna. Portanto, por compaixão, Krishna cria este mundo material para dar à entidade viva
uma oportunidade de compreender sua verdadeira posição. O Bhagavad Gita e textos védicos semelhantes são apresentados para que o ser vivo possa compreender a relação existente entre ele e Krishna. Vedaischa sarvainaham eva vedya. O Bhagavad Gita 15:15. Todos esses textos védicos destinam-se a capacitar o ser humano a compreender o que ele é, qual é a sua verdadeira posição e qual é o seu relacionamento com a personalidade de Deus. Isso chama-se Brahma Jigyasa. Toda alma condicionada está lutando, mas a vida humana oferece a melhor oportunidade para ela compreender sua posição. Portanto, este verso diz que anugrahastam nivrite, indicando que deve-se pôr termo à vida ilusória sob a forma de repetidos nascimentos e mortes, e a alma condicionada deve educar-se. Este é o processo, este é o propósito da criação. Ao contrário do que pensam os ateístas, a criação não surge caprichosamente. Asatyam apatishtanti jagadahur anishwaram aparaspara sambutam kim anyakam mahaitukam. Eles dizem que este mundo é irreal e sem fundamento, que não há nenhum Deus controlando, que ele é produzido do desejo sexual e tem como causa apenas a luxúria. Bhagavad Gita 16:8. Os patifes ateístas pensam que não há Deus e que a criação ocorreu por acaso, assim como um homem e uma mulher casualmente encontram-se e ela engravida e dá à luz um filho. Entretanto, a verdadeira história é bem diferente disto, pois de fato há um propósito para a criação: dar à alma condicionada a oportunidade de recuperar sua consciência original, consciência de Krishna, e então retornar ao lar, retornar ao Supremo e ser completamente feliz no mundo espiritual. No mundo material, a alma condicionada recebe a oportunidade de satisfazer seus sentidos, mas ao mesmo tempo, o conhecimento védico informa-a de que este mundo material não é o verdadeiro lugar onde encontrar a felicidade. Jama Mrityu Jara Vyadi Dukha Dosha Darshanam. Bhagavad Gita 13:9. Deve-se acabar com os repetidos nascimentos e mortes. Portanto, todo ser humano deve aproveitar-se desta criação para compreender Krishna e sua relação com Krishna, e então voltar ao lar, voltar ao Supremo. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswati vyasam tato jayamudiraye Shri Chaitanya manobhistam mistabhitham jena bhutale swayam rupakadatmahyam dadati Swapadantikam. Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Janmaya Cheshchitam Pumsaha Stiti Utpati Abhiyayahi
anugrahastami vritir atmalabhaya cheshyate. Através de sua energia material, a Suprema Personalidade de Deus age na criação, manutenção e aniquilação desta manifestação cósmica só para libertar a entidade viva com sua compaixão e extinguir o nascimento, a velhice e a duração da vida materialista da entidade viva. Com isto, ele capacita o ser vivo a retornar ao lar, a retornar ao Supremo. Aqui nós estamos ouvindo o resumo geral da queda da alma nesse mundo material, da existência dela dentro desse mundo material, do propósito da criação desse mundo material e a meta, o alcance do verdadeiro sucesso dentro dessa existência material, dentro desse corpo material, dentro do macrocorpo, que é o universo cósmico material, e o microcorpo, que é o corpo humano. O corpo humano se destina só a dar cabo, por fim, nesse enredamento, nessa prisão material. Só para isso. Mas só para isso. Qualquer outra coisa que façamos, pode ser que, de um ponto de vista social, econômico, tenha alguma relevância, achemos que essa é a... Mas é mera perda de tempo. Mas é tão difícil aceitar essa verdade. Nossa, como isso é difícil. Como isso é difícil aceitar que até qualquer Dharma, o que dizer de viver executando atividades a Dharma, até as funções do Dharma de cada um, em última instância, é a Dharma. Imaginem o Adharma propriamente dito, as atividades irreligiosas. Nem as atividades religiosas salvam ninguém. Nem elas. O que dizer de priorizar qualquer atividade material que esteja embasada, em última instância, em atividades pecaminosas e demoníacas, como são atividades de adharma, de ausência de religião. Então isso aqui é muito sério, muito profundo, porque um dia desses mesmos falávamos que para nada deu instruções para as crianças, mas as instruções de Pralada são instruções para qualquer velho, como Ara, quer dizer criança, Acharya Pragyo. E o que ele falava para as crianças? E o que eu estou dizendo que é válido para qualquer velho? Dharma Bhagavatamiha. Que todos devem ocupar-se em Sanatana Dharma. Todos devem ocupar-se na ocupação eterna que a alma tem no mundo espiritual. Porque Prabhupada resumiu aqui e está bem claro. O corpo humano ele existe só para essa compreensão. Que eu não sou esse corpo, eu sou alma. E depois também esse entendimento. E como que é a vida da alma? O que a alma faz?
Divida Sarupahaya Krishna Vidyadasa, o Sr. Chaitanya falou. A alma eternamente é um servo de Deus no mundo espiritual. Essa é a posição constitucional eterna da alma. Então essas são as grandes descobertas. Essa é a descoberta que o ser humano tem que almejar, porque senão ele está iludido. Iludido. E da mesma maneira que ele fica trocando de corpo como se troca de roupa, porque cada microcosmo, cada corpo está fadado a Jama, Mrityu, Vyadi, Jara. Assim como todo corpo está fadado a um começo, meio e fim, e para piorar a situação, ainda tem as misérias desse ínterim, incluindo as doenças. O macrocorpo, o macrocosmo que Krishna criou, a suprema personalidade de Deus age na criação, manutenção e aniquilação desta manifestação cósmica. Esse mesmo mundo material que também tem um começo, um meio e um fim, só que isso é eterno no sentido que se repete, tem um propósito. Então existe um propósito para o corpo humano e existe um propósito para o corpo cósmico material inteiro. O corpo humano tem que ser valorizado. E essa existência material, desse universo cósmico material, tem que ser muito valorizada. Por quê? Porque Krishna fala que ele age na criação, manutenção e aniquilação desta manifestação cósmica material só para libertar a entidade viva, essa alma que está iludida aí dentro. Só para libertar a entidade viva por sua anugraha, por sua compaixão. Só por compaixão Krishna faz isso. Ele criou um lugar onde a gente pode recobrar a nossa consciência pura, a nossa lembrança do que realmente nós somos, a nossa memória verdadeira. Então, esse universo cósmico material é tão importante quanto esse corpo humano é importante, porque só como ser humano isso é possível. Prahlada enfatizou isso. Durlabha Manusam Jama. É tão difícil dentro desse imbróglio da existência material alguém nascer como ser humano, que tem que ser valorizado quando alguém nasce como ser humano. O ser humano de verdade, ele valoriza isso. Porque ele tem inteligência superior, ele tem facilidades que em outras formas não teremos. E se nos mantivermos dentro desse universo cósmico material, atrelado a esses modos da natureza, podemos perder a vida humana, podemos perder a chance de estar num veículo adequado, que é esse corpo material, para nos levar de volta ao lar, de volta ao Supremo, para fora da roda do ciclo de nascimentos e mortes, que é a roda do Sansara, esse universo cósmico material. Só como ser humano. Durlabha Manusam Jama. Então, urge que se faça avanço, nem que seja para gradualmente ir voltando ao lar, voltando ao Supremo, para no próximo nascimento estarmos numa condição melhor de entendimento de tudo isso, numa condição mais privilegiada para a compreensão espiritual. Tadapa Dhruva Martadam. Prahlada Maharaja disse, pelo menos, no mínimo nós temos que fazer isso.
preservar o próximo nascimento como ser humano e, acima de tudo, preservar a continuação, dar continuidade a essa compreensão de que não somos esses corpos, somos almas espirituais e que todas as almas são iguais a Deus em qualidade e muito diferentes em poder, em força, em quantidade, mas que essas almas podem também desfrutar em paz, de felicidade, se estiverem associadas com a fonte da felicidade, que é Krishna, como servos amorosos dele, espontaneamente servi-lo. Então, primeiro entende que não é o corpo, depois entende que, como alma, a alma é servo eterno de Krishna. Aí serve Krishna e vive pacificamente feliz, embora felicidade total seja impossível, porque nós não temos felicidade ilimitada, prazer ilimitado, como Krishna tem. Mas nós podemos continuar entendendo qual é o propósito dessa existência e qual é o propósito desse corpo. O propósito dessa existência e o propósito desse corpo é nos levar para a nossa morada eterna, onde lá existe felicidade plena, eternidade plena, conhecimento pleno. E assim sairmos dessa condição limitada que a energia material impõe a qualquer um que esteja aqui dentro. A qualquer um. Então, temos que transcender bondade, paixão e ignorância, nos manter em transcendência e fazermos o maior esforço para não termos nenhum deslize. Porque assim, no mínimo, Tadá Padruva Martadam, estamos assegurando a continuação da volta ao lar, de volta ao Supremo, mesmo na próxima vida. Estamos voltando gradualmente. Essa é a meta. Agora, se alguém for muito contundente, muito sério, muito determinado, Dridavrata, e tirar um 10 na hora da morte, sem ter se deslizado, escorregado, pode voltar ao lar, voltar ao Supremo nessa vida mesma e não ter mais que enfrentar Jama, nascimento, Vyadi, doença, Jara, velhice e Mrityu, morte, porque recuperou a sua identidade espiritual e se posicionou na sua posição constitucional eterna como alma. Aí, para esse não verá mais nascimento, doença, velhice e morte. Então é essa a história aqui dessa criação e é essa a importância do corpo humano. Mas o corpo humano, Durlabhama no Sanjama, de todos os nascimentos para Titkana, para a alma, o mais raro é como ser humano. O mais raro, o mais difícil. É muito difícil nascer como ser humano. Tanto é que na escala das almas, Sara, Mutesha, Chatmana, na escala, as almas aparecem aqui nesse mundo, no universo cósmico material, de 4 maneiras. Ou afloram da terra, ou aparecem da fermentação, da germinação, ou aparecem através dos ovos ou do embrião. E depois isso aí se expande, esse nascimento, para cada alma, dessa maneira, se expande em 8.400.000 espécies. 8.400.000 espécies. 900.000 na água. 2 milhões
como Stavarat, como entidades vivas imóveis, árvores, grama, planta. 1.100.000 de répteis e insetos. Depois, mais 1 milhão de aves e pássaros. Aves. 900.000, 2 milhões, 1.100.000 e 1 milhão. E depois, 3 milhões de quadrúpedes. E só 400.000 humanos. É o que se nasce menos. É o que tem menos. Então a chance de nascer como ser humano, imaginem só comparando como a chance que tem para se nascer como um quadrúpede. Quadrúpede 3 milhões, ser humano 400.000 só. Pássaros e aves, 1 milhão. Ser humano, 400.000 só. Répteis e insetos, 1.100.000. Ser humano, 400.000 só. Plantas e árvores, 2 milhões. Ser humano, 400.000 só. E aquáticos, 900.000, ser humanos, 400.000 só. Durabama no Sandiaman, tem razão ou não para lá quando ele diz que é raro nascer como ser humano? É difícil. É difícil. E a vida humana se perde quando se negligencia o Dharma, quando se executa atividades de Adharma, quando se age como animal, se nasce como animal. Quando se age com uma inteligência tão latente, tão curta, tosca, devido ao falso ego, a identificação com o corpo, nasce assim, como planta. Aliás, Koshidhara Maharaj ele explica no verso do Bhagavatam que tem o significado de Prabhupada, que o Senhor Shiva fala aqui, uma janti nimadjanti, na roda do Sansara as entidades vivas ficam assim, vagando, ora estão lá em cima, uma janti quer dizer um corpo privilegiado como o de um semideus, como ser humano bem, com um nascimento bom, na metade, e lá no fundo da água, do oceano das misérias materiais, na roda do Sansara, quando se nasce como uma planta, Shilashidhara Swami fala, uma consciência muito limitada, mas tudo isso ocorre devido ao desejo da alma de desfrutar das modalidades materiais. Purusha Prakriti Stoi, Bhukti Prakriti Janguna. Tudo isso acontece devido à associação com os modos da natureza material. O ser humano não pode desfrutar que nem um animal, senão ele perde o próximo nascimento. E Krishna, satisfazendo o desejo dessa alma tola, vai dar um corpo adequado para ela desfrutar como um animal. O ser humano não pode ser tão irresponsável, por exemplo, tão identificado com o corpo, com tanta luxúria, a ponto de passar a vida inteira mostrando o corpo, que ele vai nascer como uma árvore. A árvore que você passa assim na estrada, ela está ali, né? Toda decorada, cheia de flores. Imaginem só um grande... agora é época. Um ipê amarelo, um ipê roxo, assim, lindo, assim, pomposo, aquela pose assim na beira da estrada, parece que está com os braços abertos, assim, toda
decorada. Isso é resultado de querer viver belamente mostrando seu corpo. Nasce numa condição de latência assim. Passa a vida inteira ali mostrando o corpo ali, decorada, toda trabalhada, né? Toda bonita, todo mundo admirando, olha que lindo. E assim por diante. E assim por diante. O ser humano tem Dharma que ele tem que seguir. Dharma. O Rite chama de Kovishesha. Quais são os dharmas, quais são as ocupações para seres humanos? Seres humanos não podem arar a nidra, vai durante a comer, dormir, se acasalar e se defender que nem qualquer animal faz. Chama aí, Itapashubinarana. Isso é natural para qualquer animal. Se o ser humano faz isso, ele perde a vida humana e nasce como animal, ou até como planta. Então, Dharma Rite chama de Kovishesha. Quando alguém, como ser humano, entende quais são os deveres prescritos para um ser humano, ele é pelo menos um dharmista, ele pelo menos não age de maneira adharma, demoníaca, pecaminosa, deliberada. Não, ele tem pelo menos princípios religiosos e se baseia pelo menos em atividades piedosas. Assim ele pode, pelo menos, preservar a vida humana. Agora, essa não é a meta ainda. A meta é se entender como alma e agir como alma, viver como alma. Porque só assim se transcende as influências de bondade, paixão e ignorância. Krishna falou, assim que alguém começa a se rende a Krishna e começa a executar transcendental serviço amoroso a Krishna, imediatamente ele fica livre das influências de ignorância, paixão e bondade. Então fica livre da ignorância para ter que perder a vida humana, fica livre da paixão para ter que continuar nascendo como ser humano no mesmo contexto familiar, de antepassados, por apego, por ter que concluir planos inacabados. E sequer nasce num planeta celestial porque ele não se prendeu sequer a bondade, atividades piedosas, materiais. Mas ele executou não Sattva Guna, mas Vishuddha Sattva, atividades que transcendem a isso. Então, ele está liberado. Esse é o caminho da liberação. E é para isso que esse mundo material existe, e é para isso que esse corpo humano existe, para se atingir essa meta. Essa é a perfeição dentro dessa existência material, dentro de um corpo humano nesse mundo material. Voltar ao lar, voltar ao Supremo. Se situar como Shantichasya Karmani, executando atividades que nos colocam em paz e que não geram reações quando são executadas, porque elas são a karma. Shantichasya Karmani, para o karma. Drishta Evatmanishwari. E nos coloca drishta, fixos, como alma, atma. Drishta, atma. A alma fixa como alma. A alma por natureza é servo eterno. De Krishna ela faz isso. A alma por natureza busca associação com Krishna, ela fica a vida inteira associada. A alma por natureza é um servo eterno de Krishna no mundo espiritual, desfruta de bem-aventurança
transcendental ilimitada no mundo espiritual, ela trilha esse caminho e volta ao lar, de volta ao Supremo, porque conquistou essa posição. Se fixou como alma drishta eva manishwari. Então o Bhagavatam fala que esse assunto é tão sério que ele não pode ser postergado. Isso aqui é o Bhagavatam. O Bhagavatam explica que esse assunto ele tem que ser priorizado. Esse assunto ele tem que ser levado a sério acima de qualquer outro assunto nessa existência material. Senão estamos perdendo tempo, correndo risco e com certeza vamos marcar um golaço contra. Então o Bhagavatam fala lá, Banso, Dula, Bamidam, Bahu, Sambhavanti, Manusya, Artadama, Nitya, Piha, Tira, Tunama, Deita, Napatet, Anubricho, Jama, Nishya, Visaya, Kalusava, Tasya. Um homem que realmente é inteligente, sensato, ele busca esses objetivos que são os mais elevados da vida, a meta última, com muita determinação, sem vacilar, logo, o tempo inteiro, não se desvia não. Por quê? Porque ele quer conquistar os benefícios mais elevados da vida antes que ocorra outra morte, antes que ele morra de novo, Anumritya Java. Então ele não perde esse tempo para ficar simplesmente fazendo o que qualquer animal faz, que é, em última instância, desfrutar de sexo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Esse é o resumo aqui. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai Jai.